Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para falar sobre o primeiro jogo da temporada da NFL. O Detroit Lions carimbou a faixa de campeão do Kansas City Chiefs, vencendo por 21-20 em Kansas City. Um jogo apertado, um jogo disputado, um jogo duro, que eu vou analisar aqui. Depois vou incluir o preview dos outros jogos da semana 1 da temporada da NFL. Então você que não escutou o preview da semana 1, que foi postado na quarta-feira, escute esse podcast de sexta-feira falando sobre o jogo da quinta-feira e o preview serão exclusivos para apoiadores ao longo da temporada. E até essa sexta-feira você pode se tornar apoiador, ter acesso a esses episódios, meus textos, nas newsletters, por apenas R$50 pela temporada inteira da NFL até o Super Bowl. Só fazer o Pix de R$50 para caradosesportes@gmail e mandar o comprovante pro WhatsApp que tá na descrição. Tudo na descrição lá direitinho. Então não deixe de aproveitar essa promoção. Vamos falar do jogo. Grande vitória do Detroit Lions. Assim, eu vou acabar falando muito sobre o que deu errado pro Kansas City Chiefs, mas não é tirar os méritos do Detroit Lions, que tiveram um jogo muito bom. Eles tiveram bem mais jardas que o Kansas City Chiefs, por exemplo, no total. Terminaram com 368 contra 316 do Kansas City Chiefs. Deram um azar ali num fumble sofrido já na red zone. Deram sorte num passe dropado pelo Kadarius Toney, um passe perfeito do Mahomes, que se transformou numa pick six do Brian Branch. Eu ia falar Dion Branch, que era um wide receiver dos Patriots. Brian Branch. E a equipe correu pouco mais com a bola do que eu gostaria, mas no segundo tempo correu bem. A linha ofensiva protegeu muito bem o Jared Goff, que a linha defensiva do Kansas City Chiefs sentiu muita falta do Chris Jones, né? Principalmente no pass rush. Apesar dele ser um jogador de interior de linha defensiva, ele é o melhor pass rusher da equipe. O Jared Goff sofreu um sack, 3 pressões apenas, ele foi muito bem protegido ao longo da partida. Um jogo que teve uma semelhança à atuação do Mahomes e do Goff, que os dois tiveram dificuldades porque os recebedores não conseguiam se desmarcar consistentemente. E nos dois casos, mais deméritos dos recebedores do que méritos da secundária oponente, apesar de eu achar que a secundária dos Chiefs fez um trabalho muito bom. Tem o Amon-Ra St. Brown, que é um wide receiver muito qualificado. Mas tirando isso, os recebedores dos Lions não são tão bons. Do lado do Kansas City Chiefs, sem o Kelce, esse grupo de alvos pro Mahomes não funciona. Porque você tem Marquez Valdes-Scantling sendo o líder de jardas, 2 alvos apenas. O Noah Gray e o Rashee Rice, um calouro, lideraram a equipe em alvo, junto com o Kadarius Toney e com o Sky Moore, que deveriam ser 2 dos principais wide receivers, e fizeram jogos horrorosos. Então não é como se a secundária dos Lions tenha sido muito exigida. A equipe também não conseguiu pressionar muito o Mahomes. O Mahomes, ele estica muito bem jogadas, né? Nesse ponto ele é muito melhor que o... Aliás, todos os pontos ele é melhor que o Jared Goff. Não foi melhor nessa quinta-feira, mas ele estica muito bem jogadas, né? Foge de pressão, foge de sec, e foi o líder dos Chiefs em jardas terrestres com 45. O Jared Goff, ele é um pouco mais ali, se ele precisa improvisar, até brinquei no Twitter, ele precisa uma carreta manobrando, né? Mas os recebedores dos Lions fizeram mais jogadas que o dos Chiefs. Eu achei que o Ben Johnson, coordenador ofensivo da equipe, chamou um jogo muito bom. E os Lions vencem a partida. Vencem com justiça. Como eu falei, né? Tudo bem que eu acho que a pick six, de um lado, claro, influenciou muito, mas também teve um fumble que é azar, né? Com azar grande, né? E eu acho que fica elas por elas, e o Detroit Lions mereceu a vitória. Eu achei que o Aidan Hutchinson jogou muito bem, head rusher da equipe. O calouro Jack Campbell, linebacker, também jogou muito bem, assim como o Brian Branch, como eu citei, né? Conseguiu a pick six. Do lado dos Chiefs, precisa do retorno do Travis Kelce, precisa do retorno do Chris Jones, que a equipe não consegue pressionar os quarterbacks adversários
sem o Chris Jones. Achei que o Trent McDuffie jogou bem, o LeJarry Sneed jogou bem, né, 2 defensive backs da equipe. O George Karlaftis também apareceu ali, mas ainda não tem o suficiente sem o Chris Jones. É difícil um jogador assim ter um impacto tão grande no desempenho coletivo de uma defesa, mas o Chris Jones é um desses poucos jogadores. E o ataque precisa ser melhor, né? E alguns problemas que a gente já viu no passado. Nada nesse jogo surpreendeu muito, para ser bem sincero, né? A gente sabia que os Chiefs teriam problemas sem o Travis Kelce, a gente sabia que os Lions faltava talento no corpo de recebedores e a gente sabia que nenhum dos dois times iam conseguir pressionar muito os quarterbacks adversários, e foi basicamente isso que aconteceu, e acabou que as dificuldades dos Chiefs no corpo de recebedores foram maiores do que a dos Lions, e isso basicamente decidiu a partida. Achei que os dois times... Os Lions tiveram um fake punch, né, que eles conseguiram converter, que terminou... Foi no drive do touchdown, né? Não, isso foi no drive do touchdown. Eles tiveram uma 4-2 que eles converteram. Mas em geral eles foram menos do que de costume. O Kansas City Chiefs também foi pouco, e quando foi naquela 4-25 já no desespero. Achei que os dois times poderiam ter sido um pouco mais agressivos, né? Field goal em quarta descida curta, e aquilo que vocês estão me acostumados. Você que já escuta o podcast desde a última temporada já está acostumado a ouvir. Outro ponto que foi interessante, o Jawaan Taylor, né, fazendo false start em todas as jogadas e jogando basicamente fora da linha de scrimmage, né? Para quem não sabe, os times da NFL, cada jogada precisa ter ali o número de jogadores na linha de scrimmage, e o Jawaan Taylor basicamente estava um passo atrás e estava saindo antes do snap. E acho que o argumento, assim, o raciocínio é: se eu saísse antes de todos os snaps, eles não vão marcar false start em todas as jogadas, né? Foi basicamente o que aconteceu. Mas grande vitória dos Lions, parabéns pro Lions, parabéns pra torcida. Vamos seguir agora falando da semana 1 e o preview com o Lucas Vital do quarterback.